Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos São Jerônimo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus profetizou várias vezes que ia ser entregue nas mãos dos homens e iriam matá-lo, mas, diz o Evangelho, que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Talvez Jesus tenha querido que se constasse estas profecias para atestar a sua divindade, mas, ao mesmo tempo, não queria que os apóstolos compreendessem essas palavras para não ficarem assustados antes da hora. Que bom é ver que Jesus é um Pai que cuida com muito amor de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Continuando o nosso estudo da Bíblia, vamos dar prosseguimento à nossa reflexão sobre o pecado original. Umas semanas atrás vimos como ele se sucedeu, que Adão e Eva pecaram comendo do fruto da árvore do bem e do mal, isto é, quiseram de alguma forma determinar o que é o bem e o mal, quando quem determina isto é Deus. E vimos também que Deus não é um tirano que quer que lhe obedeçamos sem mais, mas é um Pai que quer o melhor para nós. Hoje vamos aprofundar um pouco mais o que significa o homem comer do fruto da árvore do bem e do mal. Comer do fruto da árvore do bem e do mal significa querer apropriar-se do bem e do mal. E apropriar-se do bem e do mal significa o próprio homem dizer o que é o bem e o que é o mal. Significa não querer saber o que Deus nos fala a respeito disso, não dar a mínima para o que Deus diz a este respeito e estabelecermos nós o certo e o errado. Vejamos um exemplo atual da apropriação do homem do bem e do mal. O homem diz que o aborto é um direito da mulher, que a mulher tem o direito sobre o seu corpo. Deus, por outro lado, nos diz no 5º mandamento que a vida humana é sagrada e inviolável, e que a vida, na sua essência, é Ele quem a dá. Nenhum ser pode dar ou tirar a vida a não ser Deus. Por exemplo, uma vez que a alma já não está no corpo, ninguém pode fazê-lo voltar à vida, só Deus. Nesse sentido, acabei de ler a notícia que vários países da Europa se gabam de terem as taxas mais elevadas de aborto em crianças com síndrome de Down. Imaginem Deus, que é amor puro, que é o dador da vida, que é o Pai dos pais de todas as criaturas ouvindo isto. O que há na raiz desta atitude humana? Uma grande soberba. Achar que nós, que somos meras criaturas, sabemos o que é certo e o errado, o que nos leva à felicidade e o que não nos leva. A soberba é terrível, coloca-nos em pé de igualdade com Deus. Por isso, nós dizemos que o pecado original foi um pecado de soberba e de desobediência a Deus. E qual é o problema do homem estabelecer os seus próprios mandamentos? Além de ser uma atitude de soberba, que já é um grande pecado em si, é começar a percorrer a estrada do mal, onde um mal vai se sucedendo a outro, ocasionando verdadeiras destruições. Já que estamos falando do aborto, vejamos qual é o mal de abortar. São muitos, mas um deles é este. Em vista de não complicar a minha vida, eu elimino uma vida humana que tem um valor sagrado, pois é dada por Deus. Indo mais a fundo, uma vez que um ser humano tira a vida de um ser inocente para não complicar a vida por egoísmo, o que mais ele pode fazer?
É certo que há moças que fazem isso por desespero, porém são culpadas a não ser que tenham sido violentadas e terem engravidado. Mesmo que uma pessoa engravide por ter sido violentada, isso não justifica tirar a vida de um inocente e o Estado, os familiares, lhe devem dar toda a assistência para cuidar desta criança. Se uma pessoa não se arrepende de ter cometido um aborto, seu egoísmo vai causar inúmeros outros estragos, já que foi suficiente para eliminar uma vida humana. Deus é Pai e perdoa uma pessoa que tenha feito aborto, mas não é verdade que é um grande mal e não há como não ficar marcado por este ato, violando a essência da vida humana, o respeito à vida humana que é sagrada? O contraste entre o egoísmo e a supressão de uma vida humana inocente é muito grande. Quando Deus estabelece a inviolabilidade da vida humana, está nos ajudando a percorrer a estrada do bem, a estrada que leva ao amor e à felicidade infinitas. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Que esta reflexão sobre o pecado original nos ajude a ver todo o mal que está por trás do pecado. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.